Quando vi aquelas duas jovens correndo pela beira da estrada, descalças, machucadas, olhando para trás como se o inferno inteiro viesse atrás delas, eu sabia que tinha duas escolhas: passar direto e seguir minha vida, ou parar e arriscar tudo. Escolhi parar, e essa escolha mudou tudo. O que eu não sabia naquele momento é que elas estavam fugindo de uma emboscada armada, que uma delas tinha sido vendida pelo próprio pai como pagamento de dívida, que a outra tinha arriscado a vida para tentar salvá-la, e que o homem que vinha atrás não era qualquer um. Era Aureliano, dono de terras, de gente, de destinos. Um homem que não perdoa, um homem que não esquece e que agora queria me ver morto. Meu nome é Vado, sou caminhoneiro, e essa é a história de como duas irmãs desesperadas me ensinaram que às vezes parar é a única forma de seguir em frente. A BR-153 estava vazia naquela madrugada de agosto. Vazia como minha vida tinha virado depois que Mariana me deixou. Fazia quase 2 anos que eu rodava sozinho, carregando carga de Goiânia até o interior do Tocantins, voltando, pegando outro frete, seguindo. A estrada tinha virado minha casa, ou melhor, meu refúgio, lugar onde ninguém cobra explicação, onde ninguém pergunta por que você não liga mais, por que não volta para casa nas festas, por que os olhos ficam assim, vazios, cansados, distantes. O calor do dia ainda grudava no para-brisa. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas frestas da cabine. Lá fora, as cigarras cantavam alto, como se quisessem preencher o silêncio que eu carregava dentro do peito. Tinha acabado de sair de um posto perto de Porangatu. Carga de ração animal. Destino, uma fazenda no interior do Maranhão. Viagem longa. Estrada conhecida. Nada de especial. Ou era o que eu pensava. Dirigi por mais de 1 hora sem ver ninguém. Só mato dos 2 lados, cerca velha, gado parado mastigando capim seco. De vez em quando, uma placa enferrujada indicando vilarejo que quase ninguém conhece. O rádio chiava, mas eu não tinha paciência para sintonizar. Preferia o som do motor, preferia não pensar. Mariana sempre dizia que eu fugia das coisas. Você não resolve, Vado. Você engole e segue em frente. Ela tinha razão. Eu engolia tudo. A raiva do meu pai. A tristeza da minha mãe quando ela morreu. A solidão de não ter para onde voltar. Engolia e botava o pé na estrada. Era mais fácil assim. Mas naquela madrugada alguma coisa ia mudar. Eu só não sabia ainda. Passava das 3 da manhã, quando vi a luz fraca de um lampião balançando ao vento. Era uma encruzilhada de terra batida, daquelas que cortam a BR e somem no meio do nada. Reduzi um pouco, mais por instinto que por necessidade. A estrada estava tranquila, silenciosa demais. Foi quando vi o movimento. No começo, pensei que fosse bicho. 2 sombras correndo pelo acostamento, tropeçando, caindo, levantando. Apertei os olhos tentando enxergar melhor. O farol alto iluminou. Eram 2 meninas, pés descalços, roupas rasgadas, cabelos soltos e bagunçados. Uma loira, outra morena. A mais nova parecia não aguentar mais correr. A mais velha segurava ela pelo braço, puxando com força, olhando para trás o tempo todo como se o diabo tivesse vindo buscar. Meu primeiro instinto foi passar direto. Não por maldade, por medo mesmo. Quem para na estrada de madrugada nem sempre volta. Já vi muita história de caminhoneiro que parou para ajudar e foi assaltado. O pior, eu tinha carga, tinha prazo, tinha uma vida que, mesmo vazia, ainda era minha. Mas aí, a menina morena olhou para mim. Só 1 segundo. Um olhar direto, atravessado pelo farol do caminhão. Não era raiva, não era desespero só, era confiança. Como se ela soubesse que eu ia parar. Como se ela apostasse a vida nisso. E foi nesse segundo que eu entendi uma coisa que nunca tinha entendido antes. Tem escolha que a gente não faz com a cabeça. Faz com outra coisa. Algo mais fundo. Algo que dói quando a gente ignora.
Pisei no freio. O caminhão parou devagar, levantando poeira vermelha que grudou no ar quente. Desci sem pressa, porque pressa denuncia medo, e medo atrai problema. Dei 2 passos até elas. A menina loira caiu de joelhos no chão, respirando com dificuldade. Tinha hematomas nos braços. Pulsos roxos, como se tivesse sido amarrada. A pele toda arranhada. A morena ficou de pé, trêmula, mas com os olhos fixos em mim, esperando. "Vocês estão fugindo de quê?" Perguntei, a voz saindo mais rouca que eu queria. Ela não respondeu. Só virou a cabeça para trás, para o caminho de terra que vinha da encruzilhada. E foi quando eu ouvi o ronco de um motor, longe ainda, mas vindo. "Por favor", ela disse. A voz dela era firme, mas quebrada. "A gente não tem para onde ir." Olhei para a estrada, depois para elas, depois para o retrovisor. O ronco ficava mais perto. "Sobe", falei. "Agora." Elas subiram na cabine sem fazer barulho, a loira mal conseguindo se segurar. A morena ajudou a irmã a entrar, depois subiu atrás. Fechei a porta, voltei para o meu lugar e botei o pé no acelerador. O caminhão arrancou pesado, a carga balançando um pouco nas costas. Acelerei mais do que devia, levantando poeira como cortina. No retrovisor, vi os faróis de uma caminhonete preta virando na encruzilhada, vidros escuros, acelerando feito louco. "Quem é?" perguntei, sem tirar os olhos da estrada. A menina morena respirou fundo. "Aureliano", ela disse, e o nome saiu como veneno. "Ele não desiste." Meu estômago apertou. Aureliano. Todo mundo que rodava por ali conhecia o nome. Dono de fazenda, de terra, de gente. Homem que comprava o que queria e destruía quem atrapalhava. Homem que a polícia não encostava. Homem que mandava e desmanchava. E eu tinha acabado de roubar algo que ele considerava dele. Apertei o volante com força, as mãos suavam, o coração batia descompassado. "Merda", murmurei. A loira começou a chorar baixinho. A morena segurou a mão dela e apertou. "Desculpa", ela disse, a voz tremendo. "A gente não queria te envolver." Olhei para ela pelo retrovisor. Os olhos dela estavam cheios de lágrima, mas também de uma coisa que eu não via faz tempo. Gratidão. Gratidão verdadeira. Do tipo que nasce quando alguém escolhe te salvar mesmo sabendo que vai se ferrar. "Não foi vocês que me envolveram", falei. "Fui eu que escolhi parar." E era verdade. Naquele momento, olhando aquelas 2 meninas destroçadas no banco do meu caminhão, perseguidas por um homem que comprava destinos, eu entendi uma coisa. A estrada tinha me tirado de muita coisa ruim, mas também tinha me tirado de mim mesmo. E talvez, só talvez, aquela noite fosse a chance de eu me encontrar de novo. Mesmo que isso custasse tudo. Continue 14/08, capítulo 2, Fuga sem destino. A caminhonete preta colou no meu retrovisor. Vidros escuros, farol alto, acelerando cada vez mais perto como bicho no encalço da presa. Meu caminhão era pesado, carregado, lento demais para uma fuga. A BR-153 seguia reta, sem curva, sem saída. Só mato dos 2 lados e a certeza de que, se eles me alcançassem, não ia ter conversa. "Ele tá vindo", a menina morena disse, a voz firme, mas os olhos grudados no retrovisor. "Eu tô vendo", respondi, apertando o acelerador até onde dava. O motor roncava alto, forçado, pedindo descanso, mas descanso era luxo que a gente não tinha. A loira estava encolhida no banco, abraçada nos próprios joelhos, tremendo. Ela não chorava mais, nem fazia barulho. Só tremia como se o corpo dela tivesse desistido antes da mente. "Como é teu nome?" perguntei para a morena, tentando manter a voz calma. "Júlia", ela respondeu. "Ela é a Luísa." "Quantos anos vocês têm?" "Eu tenho 19, ela 17. 19, 17. Meninas, só meninas. E alguém tinha vendido uma delas como se fosse gado. Senti a raiva subir pela garganta, mas engoli. Raiva não resolve nada quando você está sendo perseguido por um homem que tem mais poder que a própria lei. "Tem um desvio uns 5 quilômetros à frente",
falei. Estrada de terra que leva para um vilarejo chamado Ponte Funda. É pequeno, mas tem um posto e uma igreja. Se a gente chegar lá, tem gente, testemunha. Júlia olhou para mim com os olhos arregalados. Você acha que ele liga para testemunha? Não, admiti. Mas é melhor que ficar sozinho na estrada. Ela não respondeu, só olhou de novo para o retrovisor. A caminhonete continuava lá, quase colada. Dava para ver 2 homens na cabine, um dirigindo, outro com o braço para fora da janela, apontando. Meu coração disparou. Abaixa! Gritei. Júlia puxou a irmã para o chão da cabine no exato segundo que eu ouvi o estouro. Pam! O vidro traseiro explodiu. Pedaços de vidro voaram pela cabine. Senti um corte no pescoço, quente, ardendo. Filho da puta! Gritei, desviando o volante para a esquerda. Outro tiro, pam! Esse acertou a lataria. O barulho ecoou como trovão. Luísa gritou. Júlia cobriu a boca dela com a mão, tentando abafar o som. Os olhos das duas estavam arregalados, cheios de terror puro. Aquele tipo de medo que corta a respiração, que paralisa, que faz a gente entender que a morte está perto demais. Acelerei ainda mais. O motor gritava, a estrada tremia embaixo das rodas. Minha mão suava tanto que escorregava no volante. Segura aí! Gritei. Vi a placa. Ponte Funda. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Só 3 quilômetros, mas parecia uma eternidade. Outro tiro. Pam! Esse pegou no pneu traseiro. Senti o caminhão puxar para a direita. O volante ficou duro. Lutei com ele, segurando firme, tentando manter a linha. Se eu perdesse o controle agora, a gente capotava. E se capotasse, acabou. Eles vão matar a gente. Luísa chorou, a voz saindo em soluços. Não vão, não. Júlia respondeu, firme, segurando a mão da irmã. A gente não vai morrer aqui. Eu queria acreditar nela. Queria ter aquela certeza toda. Mas a verdade é que eu não sabia. Não sabia se a gente ia sair vivo. Não sabia se eu tinha feito a escolha certa. Não sabia de nada, só que eu tinha botado 3 vidas em risco, inclusive a minha, por 2 meninas que eu nem conhecia. E mesmo assim, olhando elas ali no chão da cabine, machucadas, apavoradas, mas ainda vivas, eu não me arrependia. O desvio apareceu à esquerda. Uma estrada de terra estreita, cheia de buraco, que sumia no meio do mato. Não pensei 2 vezes. Virei o volante com tudo. O caminhão derrapou. A traseira arrastou na poeira. Ouvi Luísa gritar. Júlia segurou ela com força. Consegui controlar a direção no último segundo, antes de bater na cerca. O caminhão entrou na estrada de terra, levantando uma nuvem vermelha que cobriu tudo. A caminhonete preta veio atrás. Mas a poeira era tanta que eles tiveram que reduzir. Ganhei uns segundos, preciosos segundos. Ponte Funda é logo ali, gritei, mais para mim mesmo que para elas. A estrada era horrível, buraco em cima de buraco. O caminhão balançava tanto que eu mal conseguia segurar o volante. A carga batia nas costas, rangendo, ameaçando tombar. Mas eu não podia reduzir, não podia parar, porque parar era morrer. 2 minutos depois, vi as primeiras casas. Ponte Funda era um vilarejo minúsculo. Umas 10 casinhas de tijolo sem reboco. Uma rua principal de terra, um posto de gasolina velho com uma bomba enferrujada e uma igreja pequena com a cruz torta no telhado. Não tinha quase ninguém acordado. Só um cachorro magro que latiu quando eu passei. Parei o caminhão na frente do posto, travando tudo. Desci correndo e abri a porta da cabine. Desce! Rápido! Júlia desceu primeiro, ajudando Luísa. A menina loira mal conseguia ficar em pé. Estava pálida, com os lábios rachados, o corpo tremendo. Ela precisa de água, Júlia disse. Depois, respondi olhando para a estrada. A poeira ainda subia no horizonte. Agora a gente precisa de testemunha. Arrastei as 2 até a igreja. A porta estava trancada. Bati com força. Tem alguém aí? Gritei. Abre, é urgência. Nada. Bati de novo, mais forte.
Pelo amor de Deus, abre essa porta! Uma luz acendeu lá dentro. Passos lentos se aproximaram. A porta abriu devagar, rangendo. Um padre velho apareceu, segurando uma vela. O rosto dele era cansado, cheio de rugas profundas, mas os olhos eram gentis. "O que aconteceu, meu filho?" ele perguntou, olhando para as meninas. "Elas estão sendo perseguidas", falei, a voz saindo apressada. "Preciso que o senhor ligue para a polícia. Agora." O padre abriu a boca para responder, mas não deu tempo. A caminhonete preta entrou na rua principal, freando com tudo, levantando poeira. As portas se abriram. 2 homens desceram. Um deles era alto, magro, com chapéu de couro e uma espingarda na mão. O outro era mais velho, barrigudo, de camisa social suja de suor. Ele tinha um revólver na cintura, e entre eles, saindo devagar da caminhonete, estava ele. Aureliano. Alto, ombros largos. Chapéu preto, botas de couro caras, rosto de pedra, sem expressão, olhos frios como túmulo. Ele olhou para as meninas, depois para mim, e sorriu. Foi o sorriso mais assustador que eu já vi na vida. "Boa noite, caminhoneiro", ele disse, a voz calma, quase educada. "Acho que você pegou uma coisa que é minha. Continue 1409, capítulo 3. O preço da coragem." O silêncio que caiu sobre aquela rua de terra foi pior que qualquer grito. Aureliano ficou parado no meio da rua, as mãos nos bolsos, o chapéu preto jogando sombra no rosto. Mas os olhos dele brilhavam, frios, calculistas. Olhos de quem já tinha visto gente implorar e não mudou de ideia. Os 2 capangas ficaram um de cada lado, armas à mostra. O magro com a espingarda apoiada no ombro, relaxado, como se aquilo fosse rotina. O barrigudo com a mão no cabo do revólver, esperando ordem. Senti Júlia se encolher atrás de mim. Luísa tremia tanto que os dentes dela batiam. O padre velho apertou a vela na mão, os olhos indo de mim para Aureliano, tentando entender o que estava acontecendo. "Não sei do que o senhor está falando", respondi, a voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Aureliano deu um passo à frente. Devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. "Não!" Ele inclinou a cabeça. "Então deixa eu refrescar tua memória, caminhoneiro. Faz umas 2 horas você parou na BR, pegou 2 meninas que não eram suas e saiu correndo. Isso é roubo. Eu não gosto quando roubam o que é meu. Elas não são coisa para ser roubada", falei, sentindo a raiva subir. "São pessoas." Aureliano riu. Foi uma risada baixa, sem humor, que ecoou na rua vazia. "Pessoas?" Ele cuspiu no chão. "O pai delas me devia muita grana. Ele ofereceu uma em troca. Negócio fechado, aperto de mão. Homem de palavra. Mas aí essa aqui," ele apontou para Júlia, "resolveu meter o bedelho e estragar tudo. Ele não tinha direito." Júlia gritou, a voz rachada, mas furiosa. "Ninguém tem direito de vender outra pessoa." "Cala a boca, menina," o capanga magro disse, levantando a espingarda. Dei um passo à frente, colocando meu corpo entre eles e as meninas. "Abaixa essa arma," falei, olhando direto para o capanga. Ele riu. "Ou o quê, caminhoneiro? Você vai fazer o quê?" Minha mão tremeu. Não de medo, de raiva. Aquela raiva antiga que eu tinha engolido a vida inteira. Raiva de homem que acha que pode comprar gente. Raiva de quem machuca os mais fracos e ri depois. Raiva de ter passado tantos anos fugindo de tudo em vez de enfrentar. "Vai fazer nada", Aureliano respondeu por mim, "porque ele é esperto, sabe que não tem saída." Ele deu mais um passo. "Então vou facilitar para você, amigão. Você me devolve as meninas, pega teu caminhão e segue viagem, sem polícia, sem problema, sem bala, todo mundo vivo, todo mundo feliz." "E elas?" perguntei, já sabendo a resposta. Aureliano sorriu de novo. "Elas vão aprender que lugar de mulher é onde eu mandar." Senti o estômago revirar. Atrás de mim, Luísa soluçou. Júlia segurou a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Não," eu disse. O sorriso de Aureliano sumiu.
Como é? Eu disse não. Minha voz saiu mais alta agora. Elas não vão voltar com você. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, pesado, perigoso. Aureliano tirou as mãos dos bolsos, devagar. A expressão dele mudou. Ficou dura, mortal. Você está cometendo um erro muito grande, caminhoneiro. Não é o primeiro, respondi. E provavelmente não vai ser o último. O capanga magro destravou a espingarda. O som ecoou como sentença. Foi quando o padre falou. Chega! A voz dele era fraca, trêmula, mas firme. Isso aqui é casa de Deus. Não vai ter violência aqui. Aureliano olhou para o padre como se tivesse acabado de notar que ele existia. Com todo respeito, padre, o senhor está velho demais para se meter nisso. E o senhor está poderoso demais para precisar ameaçar meninas, o padre respondeu. Mas poder não é o mesmo que direito. Aureliano deu um passo em direção ao padre. Eu me coloquei na frente. Se você encostar nele, vai ter que me passar por cima primeiro. Aureliano parou, me olhou de cima a baixo, depois riu de novo. Mas era uma risada diferente agora. Irritada. Você não sabe onde está se metendo, ele disse. Sei sim, respondi. Tô me metendo entre você e duas meninas que você não vai levar. Ele ficou me encarando. Os segundos passaram como horas. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo conseguia ouvir. Finalmente, Aureliano deu um passo para trás. Tá bom, ele disse, a voz calma de novo. Calma demais. Você quer ser herói? Então vou te dar uma chance. Você tem até o sol nascer para sumir daqui. Você e as meninas. Se eu encontrar vocês depois disso... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ele virou as costas e caminhou de volta para a caminhonete. Os capangas o seguiram, mas o magro olhou para trás e fez um gesto com a mão, passando o dedo pelo pescoço. Ameaça clara. A caminhonete arrancou, levantando poeira vermelha que cobriu tudo. O barulho do motor foi sumindo aos poucos até que só restou o silêncio. Júlia soltou o ar que estava segurando. Luísa desabou no chão, chorando. O padre colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, meu filho, mas agora precisa sair daqui. Ele não estava brincando. Eu sei, respondi, a voz cansada. Eu sei. Me virei para Júlia. Ela estava me olhando com os olhos cheios de lágrima. Por que você fez isso? Ela perguntou. Por que arriscou tua vida por nós? Olhei para ela. Depois para Luísa, ainda no chão, destroçada. Depois para o céu, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer. Porque já passei tempo demais fugindo das coisas certas, respondi. E dessa vez... eu não vou fugir. Júlia mordeu o lábio tentando segurar o choro. E agora? Agora a gente precisa de um plano, falei. E precisa rápido, porque quando o sol nascer, ele vai vir buscar. O padre abriu a porta da igreja. Entrem, vou preparar café. E vou ligar para alguém que pode ajudar. Quem? Perguntei. Ele sorriu, cansado. Alguém que deve favor para Deus. E que não tem medo de Aureliano. Não sei se acreditei nele, mas não tinha escolha. Entramos na igreja. A porta rangeu quando fechou. E lá fora, a madrugada foi dando lugar ao amanhecer. O tempo estava correndo, e a gente ainda não tinha para onde ir. Continue 14:11, capítulo 4. O amanhecer dos condenados. A igreja cheirava a cera velha e madeira úmida, bancos de madeira gastos, um crucifixo torto pendurado atrás do altar, imagens de santos com a tinta descascada. Tudo ali parecia cansado, esquecido, como se até Deus tivesse desistido daquele lugar. O padre acendeu mais 2 velas e nos levou até os fundos, onde tinha um quartinho pequeno com uma mesa, 2 cadeiras e um fogão a lenha. Ele botou água para ferver e pegou um pote de café moído. Sentem, ele disse apontando para as cadeiras. Júlia ajudou Luísa a sentar. A menina loira estava pálida demais, os lábios sem cor, o corpo inteiro tremendo.
Ela não tinha falado nada desde que entramos. Só olhava para o nada, como se tivesse se desligado do mundo. Ela precisa de médico, falei, olhando para o padre. Não tem médico em Ponte Funda, ele respondeu, mexendo o café. O mais perto é em Miracema, a 40 quilômetros daqui. Mas levar ela para lá agora é perigoso. Aureliano tem gente por toda parte. Então o que a gente faz? O padre não respondeu. Só serviu o café em canecas velhas e entregou uma para cada um. Júlia pegou a dela e levou até a boca da irmã, obrigando ela a beber um gole. Luísa engoliu com dificuldade, tossiu, mas tomou mais um pouco. Obrigada, Júlia sussurrou para o padre. Ele acenou com a cabeça e saiu do quarto. Ouvi ele mexendo em alguma coisa na sala da frente. Depois, o som de um telefone discando. A voz dele ficou baixa, mas dava para ouvir. Alô? É o Sebastião? Sou eu, Padre Antônio. Preciso de um favor. Um favor grande. Silêncio. Não posso explicar por telefone. Só vem. É urgente. Mais silêncio. Tá bom. Te espero. Ele voltou para o quarto, o rosto grave. Ele vem, disse, mas vai demorar 1 hora, talvez mais. Quem é ele? Perguntei. Sebastião Moreira, ex-policial. Hoje trabalha fazendo segurança particular, mas é homem de confiança. Se alguém pode tirar vocês daqui sem Aureliano descobrir, é ele. Senti um alívio pequeno, mas ainda insuficiente. 1 hora, talvez mais. E o sol já começava a clarear o céu lá fora. E se Aureliano voltar antes? O padre me olhou direto nos olhos. Aí a gente reza. Sentei numa das cadeiras, o corpo todo doendo. Tinha um corte no pescoço, onde o vidro tinha pegado. Sangrou um pouco, mas já tinha parado. Júlia notou e pegou um pano limpo que estava na mesa. Deixa eu limpar, ela disse. Tá tudo bem, respondi, mas ela já tinha molhado o pano na água. Ela limpou o ferimento com cuidado, a mão firme, mas delicada. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas ainda tinha força neles. Força que eu não entendia de onde vinha. Você é corajosa, falei baixo. Ela parou de limpar e me olhou. Corajosa? Ela soltou um riso sem alegria. Eu tô morrendo de medo. Mesmo assim você voltou para buscar tua irmã. Pulou numa carroça em movimento, sabendo que podia morrer. Isso é coragem. Júlia baixou os olhos. Não foi coragem, ela disse, a voz quebrando. Foi desespero. Eu não podia deixar ela sozinha. Não de novo. De novo? Ela respirou fundo. Quando a mãe morreu, a gente tinha 7 e 5 anos. Ficamos sozinhas com meu pai. Ele nunca foi bom, mas depois que ela se foi, ele piorou. Bebia. Sumia por dias. A gente aprendeu a se virar. Eu roubava comida do mercado. A Luísa catava fruta no mato. A gente dormia abraçada para esquecer a fome. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu prometi para ela que nunca ia deixar nada de ruim acontecer, que a gente ia ficar junta sempre. E seu pai vendeu ela. Júlia fechou os olhos. Ele devia dinheiro para Aureliano. Muito dinheiro. Jogou tudo fora em bebida e aposta. Quando Aureliano cobrou, meu pai não tinha nada para dar. Foi quando ele olhou para Luísa. A voz dela tremeu. Ele olhou para minha irmã como se ela fosse gado, como se ela não fosse nada, e ofereceu ela. O ódio subiu pela minha garganta. Ódio de um homem que eu nem conhecia, mas que eu queria enfrentar só para fazer ele sentir uma fração da dor que ele causou. Você não tem culpa, falei. Eu sei, ela respondeu, mas a voz dela dizia o contrário. Mas eu também não consegui impedir, só consegui correr atrás. E agora a gente está aqui, esperando morrer ou fugir, e eu nem sei qual é pior. Ela terminou de limpar meu pescoço e se afastou, voltando para perto da irmã. Luísa tinha dormido sentada na cadeira, a cabeça apoiada na mesa. Júlia passou a mão nos cabelos dela, devagar, como mãe faz com filho. Olhei para as duas. Duas irmãs que perderam tudo, mas ainda tinham uma a outra. E, de repente, algo dentro de mim doeu. Uma dor antiga, familiar.
Eu também tinha tido alguém assim. Alguém que eu prometi proteger, e eu falhei. Fazia 5 anos que meu irmão mais novo tinha morrido. Cláudio, 16 anos. Garoto esperto, cheio de sonho, queria ser veterinário. A gente cresceu junto, dividindo tudo. Quarto, roupa, comida, segredo. Quando nosso pai batia nele, eu levava no lugar. Quando ele tinha pesadelo, eu ficava acordado até ele dormir de novo. Eu prometi que ia cuidar dele, mas eu falhei. Foi num domingo. A gente estava voltando da cidade de moto. Eu dirigindo, ele na garupa, rindo, falando de uma menina que ele gostava, falando de futuro, de plano. O caminhão veio na contramão. Eu desviei, mas não foi suficiente. O impacto jogou a gente longe. Acordei no hospital 3 dias depois. Cláudio não acordou. Depois disso, eu não consegui mais ficar parado. Não consegui olhar para minha mãe sem ver acusação nos olhos dela, mesmo que ela nunca tenha me culpado. Não consegui ficar na cidade onde tudo me lembrava ele. Então eu fugi. Comprei um caminhão velho, peguei frete e rodei. Rodei tanto que esqueci como era ter casa. Rodei até cansar, mas o cansaço nunca veio, porque a dor não se cansa, ela só espera. O padre voltou para o quarto. Sebastião acabou de ligar. Tá a 10 minutos daqui. Graças a Deus. Júlia suspirou. Mas antes que alguém pudesse responder, ouvimos o barulho. Um motor, vindo de longe, mas se aproximando. O padre correu até a janela e espiou pela fresta. O rosto dele ficou branco. É ele, disse, a voz tremendo. Aureliano voltou. Meu coração despencou. Quantos? 3 carros, mais de 10 homens. Júlia levantou apavorada. Ele disse que ia dar até o sol nascer. E deu, o padre respondeu apontando para a janela. Olhei para fora. O sol estava começando a aparecer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Vermelho como sangue. A gente precisa sair daqui, falei, já levantando. Agora. Não dá tempo, o padre disse. Eles já estão cercando a igreja. Júlia pegou Luísa no colo, tentando acordar ela. Luísa, acorda. A gente precisa ir. Mas a menina mal conseguia abrir os olhos. O corpo dela estava mole, quente demais. Febre. Ela não aguenta correr, Júlia disse desesperada. Olhei para a porta, depois para a janela, depois para o padre. Tem outra saída? Ele balançou a cabeça. Só a porta da frente. Engoli seco. Lá fora, ouvi passos, muitos passos, vozes, ordens sendo dadas. E então, a voz de Aureliano. Caminhoneiro, eu sei que você está aí dentro. Última chance. Sai agora e entrega as meninas, ou eu boto fogo nessa igreja com todo mundo dentro. Júlia me olhou, os olhos cheios de terror. O que a gente faz? Olhei para ela, depois para Luísa, depois para o padre. E então eu soube. Não tinha saída. Não dessa vez. Mas eu tinha feito uma promessa, para mim mesmo, de que não ia fugir de novo. Fiquem aqui, falei, caminhando em direção à porta. O que você vai fazer? Júlia perguntou, segurando meu braço. Olhei para ela uma última vez, o que eu devia ter feito há muito tempo, e abri a porta. Continue, 14, capítulo 5. O homem que não fugiu. A luz do amanhecer me cegou quando abri a porta. Aureliano estava parado no meio da rua, cercado por 10 homens armados, rifles, espingardas, revólveres, todos apontados para mim. Ele tinha tirado o chapéu e segurava ele na mão, como se estivesse num velório. O rosto dele era uma máscara de calma, mas os olhos queimavam. Finalmente, ele disse com um sorriso fino. Pensei que ia ter que queimar a igreja de verdade. Dei um passo para fora e fechei a porta atrás de mim. Devagar. Minha mão tremia, mas não deixei ninguém ver. As meninas ficam. Falei, a voz firme. Se você quer alguém, leva eu. Aureliano soltou uma gargalhada. Você? Ele cuspiu no chão. Eu não quero você, caminhoneiro. Você é só um problema que eu vou resolver. O que eu quero é o que é meu.
Elas não são suas. São sim, ele respondeu dando um passo à frente. Foram pagas, com sangue, suor e dinheiro, e eu sempre cobro o que é meu. Olhei para os homens ao redor. Todos me encaravam como se eu fosse bicho, caçadores esperando a ordem para atirar. Então você vai ter que me matar primeiro, falei. Aureliano parou. Inclinou a cabeça, como se estivesse pensando. Tá bom, ele disse, tranquilo demais. Se é isso que você quer. Ele acenou com a cabeça. 3 homens se aproximaram de mim. O magro com a espingarda, o barrigudo com o revólver e um terceiro, mais novo, com um facão na cintura. Eles vieram devagar, saboreando o momento. Meu corpo inteiro gritava para correr, para voltar para dentro da igreja, para me esconder, para fugir como eu sempre fiz. Mas eu não fugi. Fiquei parado, porque tinha uma coisa que eu aprendi naquela noite. Coragem não é não ter medo, é ter medo e ficar mesmo assim. O magro chegou primeiro, ergueu a espingarda e me deu uma coronhada no estômago. Senti o ar sair dos pulmões. Caí de joelhos, tossindo, tentando respirar. A dor explodiu no meu corpo como fogo. Levanta, o barrigudo disse, me chutando nas costelas. Caí de lado. A poeira grudou no meu rosto. Cuspi sangue. Tentei me levantar, mas outro chute veio. Depois outro e outro. Chega, Aureliano disse. Os homens pararam. Fiquei no chão, respirando com dificuldade. Cada movimento doendo como se tivessem quebrado algo dentro de mim. Sangue escorria da minha boca. Minha visão estava embaçada. Aureliano se agachou na minha frente. Você é burro, sabia? Ele disse quase com pena. Podia ter seguido viagem. Podia ter esquecido isso tudo. Mas não. Você quis ser herói. Ele balançou a cabeça. E herói sempre morre. Ele se levantou e fez sinal para os homens. Pega as meninas e queima o caminhão dele. Foi quando ouvi o barulho de um motor, vindo rápido, muito rápido. Uma caminhonete velha, pintada de verde, entrou na rua derrapando, levantando poeira para todo lado. Freou a poucos metros de Aureliano. A porta se abriu e um homem desceu. Alto, de barba grisalha, ombros largos, colete de couro por cima de uma camisa surrada. Ele tinha uma espingarda nas costas e uma cicatriz profunda que cortava o rosto do olho até o queixo. Sebastião. Aureliano virou para ele, irritado. Que você está fazendo aqui, Sebastião? Sebastião cuspiu no chão e olhou ao redor, avaliando os homens armados. Depois olhou para mim, caído no chão. Depois para o Aureliano. Vim buscar quem não é seu, ele respondeu, a voz grave como trovão. Aureliano deu um passo para trás, mas manteve a postura. Isso não é da tua conta. É sim, Sebastião disse. Padre Antônio me ligou, e eu devo favor para ele. Então agora é da minha conta. Você está cometendo um erro, Aureliano disse, a voz ficando dura. Eu tenho 10 homens aqui. Você está sozinho. Sebastião sorriu. Não foi um sorriso bonito. Foi o sorriso de alguém que já matou e não tem medo de matar de novo. 10 homens armados, ele disse devagar. Mas quantos deles estão dispostos a morrer por você? Silêncio. Aureliano olhou para os próprios homens. Eles hesitaram. Alguns baixaram as armas um pouco. Outros olharam para o chão. Isso é ridículo, Aureliano disse, rindo sem humor. Sebastião, você sabe quem eu sou. Sabe o que eu posso fazer. Sei sim, Sebastião respondeu. Você é um homem rico que acha que pode comprar tudo, inclusive gente, mas hoje não. Ele tirou a espingarda das costas. Não apontou para ninguém, só segurou ela pronta. Agora você tem 2 opções, Sebastião continuou. Ou você vai embora e esquece essas meninas, ou a gente resolve isso aqui agora e alguém não sai vivo. Você escolhe. A tensão no ar era tão pesada que dava para sentir. Ninguém respirava, ninguém se mexia. Aureliano ficou olhando para Sebastião por longos segundos, calculando, medindo. Finalmente, ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Tá bom, ele disse.
a voz gelada. Mas isso não acaba aqui, Sebastião. Você sabe disso. Eu sei, Sebastião respondeu. E quando você quiser resolver, me procura. Eu tô fácil de achar. Aureliano virou para mim uma última vez. Aproveita enquanto pode, caminhoneiro. Porque você acabou de fazer o pior inimigo da tua vida. Ele entrou na caminhonete preta. Os homens dele o seguiram, ainda olhando para Sebastião com desconfiança. Os motores ligaram. E aos poucos, os carros foram saindo, um a um, levantando poeira que cobriu tudo. Quando o último carro sumiu na curva, senti o corpo inteiro desabar. A adrenalina saiu de uma vez e só sobrou dor. Muita dor. Sebastião veio até mim e me ajudou a levantar. Você é louco ou burro? Ele perguntou. Os dois, respondi, tossindo sangue. Ele soltou um riso curto. Pelo menos você é honesto. A porta da igreja se abriu. O padre Antônio saiu primeiro, seguido por Júlia, que carregava Luísa nos braços. Quando Júlia me viu de pé, os olhos dela encheram de lágrima. Você tá vivo, ela disse, a voz quebrando. Por enquanto, respondi, tentando sorrir, mas só conseguindo fazer uma careta de dor. Sebastião olhou para as meninas, depois para o padre, depois para mim. Vocês precisam sair daqui, ele disse. Aureliano não desiste fácil. Ele vai voltar e da próxima vez vai trazer mais gente. Para onde a gente vai? Júlia perguntou. Sebastião coçou a barba pensando. Conheço um lugar, longe daqui, seguro, pelo menos por enquanto. Ele olhou para mim. Mas você vai ter que confiar em mim. Olhei para Júlia, depois para Luísa, desmaiada nos braços da irmã. Depois para o padre, que acenou com a cabeça como dizendo, pode confiar. Tá bom, falei. A gente confia, Sebastião acenou. Então vamos, agora. Júlia ajudou Luísa a entrar na caminhonete de Sebastião. O padre me entregou uma garrafa de água e um pano limpo. Que Deus te proteja, meu filho, ele disse. Obrigado, padre, respondi. Por tudo. Ele sorriu, cansado, e voltou para a igreja. Entrei no meu caminhão. O corpo doía tanto que mal consegui subir na cabine. Mas liguei o motor. Ele roncou, fiel como sempre. Sebastião deu sinal e começou a dirigir. Eu o segui. Saímos de Ponte Funda quando o sol já estava alto no céu, pintando tudo de dourado. Não sabia para onde estávamos indo. Não sabia se íamos conseguir escapar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo. Eu estava lutando. E isso fazia toda a diferença. Continue 14/17. Capítulo 6. O lugar onde a estrada termina. Rodamos por quase 3 horas sem parar. Sebastião seguia na frente. A caminhonete verde levantando poeira vermelha que grudava no para-brisa do meu caminhão. Eu vinha atrás, cada buraco na estrada fazendo meu corpo inteiro gritar de dor. As costelas latejavam. A boca ainda tinha gosto de sangue, mas eu não parava, não podia parar. A estrada foi ficando cada vez mais estreita. Saímos da BR e entramos numa estrada de terra que cortava o cerrado. Mato alto dos dois lados, árvores retorcidas, cupinzeiros gigantes que pareciam sentinelas. Não tinha placa, não tinha casa, não tinha nada que indicasse que alguém passava por ali. Era o tipo de lugar onde gente desaparece e nunca mais é encontrada. Sebastião finalmente parou em frente a um portão de madeira velho, meio caído, com corrente enferrujada. Ele desceu, abriu o cadeado com uma chave que tirou do bolso e empurrou o portão. O metal rangeu alto, ecoando no silêncio. Entramos. Do outro lado do portão havia uma trilha ainda mais estreita, que descia morro abaixo até sumir entre as árvores. Sebastião seguiu devagar, desviando de pedras e galhos caídos. Eu o acompanhei, rezando para a carga não deslocar. Depois de mais 10 minutos, a trilha se abriu numa clareira. E foi quando eu vi. Uma casa pequena de madeira, telhado de zinco meio torto, varanda com rede pendurada.
Tinha um poço nos fundos, um galinheiro vazio e uma horta abandonada, com mato crescendo entre os canteiros. Tudo parecia esquecido pelo tempo, como se ninguém morasse ali há anos. Sebastião estacionou e desceu. Eu parei o caminhão e desci também, as pernas quase cedendo quando pisei no chão. "Onde a gente tá?" perguntei. "Longe", Sebastião respondeu, olhando ao redor. "Essa casa era da minha avó. Ela morreu faz uns 5 anos. Desde então, ninguém vem aqui. Nem Aureliano sabe desse lugar." Júlia desceu da caminhonete carregando Luísa. A menina loira ainda estava desmaiada, a pele pálida como cera, o corpo mole. Júlia mal conseguia segurá-la. Corri para ajudar, segurando Luísa pelo outro lado. "Ela está piorando", Júlia disse, a voz tremendo. "Está muito quente." Encostei a mão na testa de Luísa. Estava queimando. "Febre alta", falei. "Precisa de remédio. E água, muita água." Sebastião foi até a casa, abriu a porta com um chute. A fechadura tinha enferrujado e entrou. Voltou com um colchão velho e jogou na varanda. "Deita ela aqui", ele disse. Colocamos Luísa no colchão. Júlia se ajoelhou ao lado da irmã, tirando o cabelo do rosto dela, limpando o suor com a barra da própria camisa. "Ela vai ficar bem", Júlia sussurrou, mais para si mesma que para qualquer um. "Ela tem que ficar bem." Sebastião foi até a caminhonete e voltou com uma garrafa de água e uma caixa velha de primeiros socorros. Abriu a caixa. Tinha gaze, álcool, alguns comprimidos de analgésico e antibiótico. "Não é muito", ele disse, "mas é o que tem." Júlia pegou um comprimido e tentou fazer Luísa engolir com um pouco de água. A menina engasgou, tossiu, mas conseguiu engolir. Depois, fechou os olhos de novo. Sebastião olhou para mim. "Vem, preciso falar contigo." Fomos até a beira da clareira. Sebastião acendeu um cigarro e ficou olhando para o horizonte, onde o sol começava a descer. "Vocês não podem ficar aqui para sempre", ele disse, soltando fumaça. "Aureliano vai procurar, vai perguntar, vai oferecer dinheiro. E mais cedo ou mais tarde alguém vai falar." "Quanto tempo a gente tem?" perguntei. Ele deu de ombros. "Alguns dias, talvez uma semana. Depende de quão desesperado ele tá." "E depois?" Sebastião me olhou. "Depois, ou vocês somem de vez, ou vocês enfrentam ele." "Enfrentar como?" perguntei, sentindo a frustração subir. "Você viu quantos homens ele tem? A gente não tem chance." "Não com arma, não", Sebastião concordou. "Mas Aureliano tem um ponto fraco." "Tá, qual?" Ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima. "Orgulho. Ele odeia perder. Odeia parecer fraco. Se você conseguir expor ele, mostrar para o povo o que ele realmente é, ele perde o poder. E sem poder, ele não é nada." "Como eu faço isso?" Sebastião coçou a barba. "Tem um promotor em Miracema. Homem sério. Não se vende. Ele está tentando montar um caso contra Aureliano faz anos, mas nunca conseguiu prova. Se você levar as meninas até ele, se elas testemunharem o que aconteceu, pode ser o suficiente. E se não for?" Sebastião ficou em silêncio por um tempo. "Aí vocês vão ter que desaparecer, mudar de nome, mudar de vida e rezar para que ele nunca encontre vocês." Olhei para Júlia, ainda ajoelhada ao lado da irmã. Ela cantava baixinho, uma música de ninar, a voz quebrada, mas doce. Luísa respirava devagar, o rosto finalmente relaxado. "Ela não merece isso", falei. "Nenhuma das duas merece." "Eu sei", Sebastião disse, "mas às vezes a vida não dá o que a gente merece, dá o que a gente aguenta." Fiquei olhando para as duas irmãs. E, de repente, tudo ficou claro. Eu passei a vida inteira fugindo. Fugindo da dor de perder meu irmão. Fugindo da culpa de não ter conseguido salvá-lo. Fugindo de mim mesmo, mas olhando aquelas duas meninas, uma lutando para viver, outra lutando para salvar. Eu entendi uma coisa. Não dá para fugir para sempre. Uma hora, você tem que parar. Uma hora, você tem que enfrentar.
E essa hora tinha chegado. Naquela noite sentamos na varanda. Sebastião tinha acendido uma fogueira e fervido água para fazer café. Júlia estava sentada ao lado de Luísa, que finalmente tinha acordado e conseguido comer um pedaço de pão. A febre tinha baixado um pouco. Obrigada. Luísa sussurrou, a voz fraca, mas sincera. Por tudo. Não precisa agradecer, respondi. Ela olhou para mim com os olhos cansados, mas ainda havia algo ali. Algo que eu não tinha visto antes. Esperança. Você não tinha que fazer isso, ela disse. Podia ter seguido viagem, mas você parou. Por quê? Olhei para a fogueira. As chamas dançavam, lançando sombras nas árvores ao redor. Porque uma vez eu não parei, respondi, e perdi alguém que eu amava. Desde então, eu rodei a vida inteira tentando esquecer. Mas não dá. A gente não esquece. A gente só carrega. Olhei para ela. E eu cansei de só carregar. Eu queria fazer diferente. Mesmo que custe tudo, Júlia limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Você fez diferente, ela disse. Você salvou a gente. Ainda não, respondi. Mas vou salvar. Eu prometo. 3 dias se passaram. Luísa melhorou. A febre sumiu. Ela conseguia andar, falar, até sorrir de vez em quando. Júlia não saía do lado dela, mas aos poucos a tensão no rosto dela foi diminuindo. Sebastião ia e voltava, buscando notícias, trazendo comida, mantendo a gente escondida. E eu ficava ali na varanda, olhando para a estrada de terra que sumia entre as árvores, pensando, planejando. No 4º dia, Sebastião voltou com uma notícia. O promotor aceita falar com vocês, ele disse. Mas tem que ser amanhã e tem que ser rápido. Aureliano já está oferecendo dinheiro para quem souber onde vocês estão. A rede está fechando. Olhei para Júlia. Ela segurou a mão de Luísa. A gente vai, ela disse, firme. Tem certeza? Perguntei. Isso pode dar muito errado. Júlia me olhou direto nos olhos. Você parou pra gente, enfrentou um homem armado, quase morreu. Ela respirou fundo. Agora é nossa vez de parar de fugir. Luísa acenou com a cabeça, concordando. A gente vai testemunhar, ela disse, a voz ainda fraca, mas cheia de determinação. E a gente vai acabar com ele. Sebastião sorriu. Então amanhã de manhã, a gente sai cedo, antes do sol nascer. Naquela noite, ninguém dormiu muito. Mas quando o amanhecer chegou, pintando o céu de rosa e laranja, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era alívio, não era paz, era propósito. E pela primeira vez em anos, a estrada não era fuga. Era caminho, caminho para casa, caminho para a redenção, caminho para um novo começo. E eu estava pronto para seguir até o fim. Fim. Epílogo. 6 meses depois, eu voltei para Ponte Funda. Aureliano tinha sido preso. O testemunho de Júlia e Luísa, junto com provas que o promotor conseguiu reunir, foi suficiente. Ele perdeu as terras, o poder, a liberdade, e pela primeira vez, justiça foi feita naquele pedaço esquecido do Brasil. As meninas foram morar com uma tia em Goiânia, longe, seguras, livres, e eu voltei para a estrada, mas dessa vez não estava fugindo, estava vivendo. Cada quilômetro, cada amanhecer, cada parada. Porque eu aprendi uma coisa naquela jornada. A estrada não é sobre fugir, é sobre encontrar. E no dia que eu parei para 2 meninas desesperadas, eu não salvei só elas. Eu me salvei. E isso, no final, foi o que mais importou. 6 meses depois, eu voltei para Ponte Funda. A igrejinha continuava lá, com a cruz torta no telhado. O padre Antônio ainda acendia velas toda a madrugada. E a estrada de terra, aquela mesma que quase me custou a vida, continuava levantando poeira vermelha quando o vento batia. Mas muita coisa tinha mudado. Aureliano tinha sido preso. O testemunho de Júlia e Luísa, junto com provas que o promotor conseguiu reunir, foi suficiente. Ele perdeu as terras, o poder, a liberdade, e pela primeira vez naquele pedaço esquecido do Brasil,
Justiça foi feita. As meninas foram morar com uma tia em Goiânia, longe, seguras, livres. Júlia me ligou algumas semanas atrás. Disse que Luísa tinha voltado a sorrir, que as duas estavam estudando, que pela primeira vez em anos elas dormiam sem medo. E no final da ligação, com a voz embargada, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não salvou só nossas vidas, Vado. Você nos ensinou que ainda existe gente boa no mundo. Gente que escolhe fazer o certo, mesmo quando custa tudo. Desliguei o telefone com um nó na garganta, porque a verdade é que elas também me salvaram. Eu passei anos rodando sozinho, fugindo da dor, fugindo da culpa, fugindo de mim mesmo. Achava que a estrada era meu refúgio, mas era minha prisão. Eu tinha me condenado a carregar um peso que nunca ia diminuir, porque eu nunca parava para enfrentar. Até aquela noite. Quando eu vi duas meninas desesperadas pedindo socorro, eu podia ter passado direto, podia ter ignorado, podia ter seguido minha vida vazia, mas segura. Mas eu parei, e ao parar, eu aprendi 3 coisas que mudaram tudo. Coragem não é não ter medo, é ter medo e agir mesmo assim. Quando desci daquele caminhão e enfrentei Aureliano, eu estava morrendo de medo. Meu corpo tremia. Minha voz falhava, mas eu fiquei. Porque coragem não é sobre ser forte, é sobre escolher fazer o certo, mesmo quando você se sente fraco. Força não vem de músculos, vem de propósito. Júlia carregou a irmã nas costas quando ela não aguentava mais andar. Segurou a mão dela quando o desespero bateu. Cantou para ela quando a febre subiu. Ela não era grande, não era treinada, mas tinha algo mais poderoso que qualquer arma: amor. E amor, quando é verdadeiro, te faz capaz de coisas impossíveis. Fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É continuar mesmo quando parece que não vai. Teve momentos naquela jornada em que eu achei que a gente ia morrer. Momentos em que tudo parecia perdido. Mas a gente continuou. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma respiração de cada vez. E no final, a gente chegou. Não porque tínhamos certeza, mas porque tínhamos fé. Hoje, quando eu rodo pelas estradas do Brasil, eu não fujo mais. Eu sigo carregando histórias. Sigo encontrando pessoas. Sigo vivendo cada quilômetro como se fosse o último, porque eu aprendi que a vida não é sobre chegar. É sobre escolher o caminho certo, mesmo quando ele é o mais difícil. E se tem uma coisa que eu quero deixar para quem está lendo isso agora, é isso. Não importa o que você perdeu. Não importa quantas vezes você fugiu. Não importa quanto peso você carrega. Você ainda pode escolher parar, escolher enfrentar, escolher fazer o certo. E quando você faz essa escolha, mesmo tremendo, mesmo sangrando, mesmo sem saber se vai dar certo, você descobre algo incrível. Você é mais forte do que imagina, mais corajoso do que pensa e mais capaz do que qualquer medo jamais vai te dizer. Tem noite que você não esquece e tem escolha que te define. Aquela noite de 14 de agosto me definiu. E hoje, quando olho no retrovisor, eu não vejo mais um homem fugindo. Vejo um homem que parou. E que, ao parar, finalmente aprendeu a seguir em frente. Se essa história mexeu com você, se te fez sentir algo, deixa um comentário. Conta pra mim, qual foi a vez que você teve que escolher entre fugir ou enfrentar? O que você fez? Como foi? Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir sobre coragem, sobre força, sobre fé. Porque todo mundo está lutando uma batalha invisível. E às vezes, uma história como essa é tudo que a pessoa precisa para continuar. Inscreva-se no canal. Toda semana tem relato novo das estradas do Brasil. Histórias reais, gente real, vida real. E lembra, você não está sozinho nessa estrada. A gente segue junto. Até a próxima viagem.